Olá, tudo bem? Eu sou o Lúcio e esse é mais um vídeo de eletrônica analógica. Nesse vídeo nós falaremos sobre os circuitos grampeadores de tensão. Os circuitos grampeadores, eles são responsáveis por grampear um sinal de tensão. Mas o que seria grampear um sinal de tensão? É basicamente acrescentar um sinal CC. Esse sinal pode fazer com que o meu sinal de entrada desloque para cima ou desloque para baixo. É muito típico, né, nós realizarmos essa operação utilizando componentes básicos: capacitor, diodo e resistor. Existem outras formas mais bem elaboradas para que a gente faça essa operação. Mas de uma forma simples, né, que a gente estuda em eletrônica básica, com esses três elementos é possível realizar essa operação. A gente pode listar aqui como principais características de um circuito grampeador. Então ele desloca o sinal, né, para baixo ou para cima. Nós inserimos uma componente CC, uma componente de corrente contínua no meu sinal de entrada. Como que a gente faz isso? Com a presença do nosso capacitor. E outro fator importante que a gente tem que considerar é que o RC do meu circuito, né, dado por esse capacitor e esse resistor de saída, ou também pode ser representado pela carga, esse RC deve ser bem maior do que o período do meu sinal de entrada, simétrico. Por que isso? A gente tem que considerar então duas condições: o semiciclo positivo do meu sinal de entrada e o semiciclo negativo do meu sinal de entrada. Nós não colocamos valores, a gente pode resolver de forma genérica, né? Considerando o sinal genérico aqui. A gente pode falar que esse sinal aqui é V. E esse sinal aqui de baixo é menos V. Então, o sinal simétrico de V e menos V. Se eu analisar o semiciclo positivo, né, para fazer essa análise, eu venho aqui e coloco uma bateria simbolizando o semiciclo positivo, onde eu tenho mais e menos. Bom, essa tensão V ela vai ser aplicada nesse momento. Só que sempre nas análises desse circuito nós consideramos o capacitor carregado. Depois que o capacitor carrega, esse ciclo vai se repetir. Basicamente o capacitor não irá se descarregar, ou se descarregar, ele vai se descarregar muito pouco, né? Essa é a ideia. Por quê? Porque no semiciclo negativo, quando nós temos o positivo para baixo e o negativo para cima, nós polarizamos esse diodo diretamente. Esse positivo vai aparecer aqui e esse negativo aqui. O diodo ficando polarizado, né, ele vira um curto. A gente está considerando, para facilitar aqui a nossa análise, o diodo ideal. Então ele vira uma chave fechada. Então esse capacitor se carrega quase que instantaneamente. Por quê? Porque no início o capacitor é um curto. Então, a partir do momento que eu polarizei esse diodo, o capacitor se carrega por essa malha aqui. Né? O capacitor se carregando, ele vai se carregar com a tensão nessa polaridade, mais e menos. Que tensão será essa? A tensão V. Né? Ele se carrega com a tensão V. Então, voltando para a nossa análise inicial aqui no semiciclo positivo, considerando que o capacitor, lá no início, ao energizar, ele fez esse ciclo de carga, né? Então, ele se carregou com mais V, né? Mais e menos nessa polaridade. Nesse primeiro semiciclo, nós teremos a polaridade que eu vou alterar, né? Que eu tinha mudado. Nós teremos negativo, positivo, negativo, positivo. Dessa forma, o capacitor ele se torna um elemento que irá ajudar e irá operar como uma fonte de alimentação para a minha carga, ou para a carga que eu ligarei em paralelo com esse resistor. Então, nesse caso, eu tenho menos mais, menos mais. O capacitor carregado, ele é um armazenador de energia. Eu tenho V e V. Então, eu vou somar esse V com esse V. Então, na minha saída, eu terei duas vezes V. Mas, aonde que entra aqui o diodo na jogada? O diodo vai ficar desligado. Por quê? Porque se a gente observar essa polaridade, positivo no cátodo e negativo no anodo, vai fazer com que esse diodo se comporte como uma chave aberta.
Se ele se comporta com uma chaga aberta, nós poderíamos tirar o diodo aqui, apagar ele do circuito. Então, basicamente, nós teremos uma fonte, o capacitor carregado, que se comporta como uma fonte, e um resistor da saída, que pode ser a minha carga, ou eu posso desenhar uma carga aqui em paralelo. Então, a tensão em paralelo desse resistor, isto é, em cima desse resistor, vai ser basicamente a soma das duas tensões. Então, aqui embaixo, eu vou vir aqui, ó, e colocar que no semiciclo positivo do meu sinal de entrada, nós teremos um sinal 2 vezes V. Então, eu não coloquei de forma proporcional aqui, né? Ele teria que ser o dobro aqui. Mas, nós teremos um sinal 2 vezes. E no semiciclo negativo, ao inverter a polaridade, nesse semiciclo, a partir desse ponto, ó, entre esses dois pontos aqui, eu tenho o semiciclo negativo do meu sinal de entrada. Então, a polaridade da minha fonte, ela se alterna na entrada. Consequentemente, eu vou ter positivo aqui nesse ponto. Esse positivo da fonte vai aparecer aqui no diodo. Mas também eu terei positivo do lado de cá. Então, eu terei 12 volts se a bateria tivesse, se o capacitor tivesse sido carregado com 12, eu teria 12 volts aqui e 12 aqui. Se o capacitor tivesse carregado com 10, é porque a fonte de alimentação de entrada seria 10. Então, eu teria 10 de cá e 10 de cá. Em outras palavras, eu tenho mais, menos, menos, mais. Então, as duas fontes de alimentação, que é a minha fonte de entrada, o meu sinal de entrada, e a tensão armazenada no meu capacitor, que se tornou uma fonte também, elas são opostas, de mesma intensidade. Então, uma irá anular a outra. Uma anulando a outra, nós teremos zero de tensão aqui na minha saída. Não haverá corrente aqui nesse resistor e não haverá tensão. Então, no semiciclo negativo do meu sinal de entrada, nós teremos zero. Depois, no semiciclo positivo, o ciclo se repete. Daqui para frente, nós teremos 2 vezes V, que é a tensão de entrada. Agora, o diodo, nessa situação, o que acontece com ele? O diodo, nessa segunda situação do semiciclo negativo, ele estará aberto, porque eu tenho essa tensão aqui igual a essa tensão aqui. Então, potenciais iguais no diodo, ele não conduzirá, ele estará reverso. Vale reforçar que essa carga que eu vou inserir aqui em paralelo, ou o próprio resistor, né, que simboliza a carga, se ele for um valor baixo, ou se o capacitor tiver capacitância baixa, ele vai armazenar uma quantidade pequena de cargas elétricas. Consequentemente, durante o semiciclo em que os dois estão trabalhando como fonte, que é o semiciclo positivo do meu sinal de entrada, esse capacitor pode descarregar. Ele vai descarregar um pouco. Na verdade, em qualquer condição, haverá um pouco de descarga do capacitor. Mas quando esse capacitor voltará a ser carregado, as cargas que ele forneceu para minha carga de saída, as cargas elétricas que ele forneceu para o meu resistor de saída, quando que essas cargas serão repostas? Elas serão repostas no momento em que eu virar a polaridade, nesse ponto aqui, ó, a hora que a polaridade se alterar para menos e mais, eu terei uma tensão menor que V aqui, porque o capacitor descarregou. Então, uma tensão menor no anodo, no catodo, do que no anodo, vai fazer com que esse diodo, num curto intervalo de tempo, ele fique polarizado diretamente e carregue meu capacitor.